Graça e paz. Os irmãos começam a colocar papel para cima e para baixo aqui. Estou sentindo que os irmãos estão animados hoje. Eu quero, primeiramente, antes de falar com vocês, eu quero falar com os irmãos que estão no auditório 2. Os irmãos do auditório 2, que estão lá. E eu quero dizer a vocês que nós louvamos o Senhor pela vida de cada um de vocês. Porque sair de casa e vir ao culto e não ter espaço aqui, e vocês estarem no auditório 2 cultuando a Deus, só mesmo a ação do Espírito Santo de Deus. Então nós queremos aplaudir o nome de Jesus pela vida dos nossos irmãos que estão conosco no auditório 2. Deus os abençoe grandemente. Eu sei que o Espírito que está aqui, ele também está onde vocês estão agora, no nosso auditório 2. E além disso, também os nossos irmãos e irmãs que estão participando conosco, cultuando o nosso Deus, adorando o Senhor nas casas, em suas casas. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E brevemente, dia 3 de julho, dia 3 de julho, oh maravilha, estaremos consagrando ao Senhor o templo do Senhor. Quando tudo aconteceu, o Senhor falou conosco, e o Senhor nos deu 3 direções. Primeiro, eu trarei todos os recursos, e nenhum dia ficou sem que esta obra estivesse acontecendo, porque é o Senhor. E eu quero agradecer assim todos vocês que têm colocado o coração não simplesmente na construção de um templo, mas o coração no espaço de adoração ao nosso Deus e um lugar que será um centro de radiação missional dessa igreja. Por isso eu quero louvar a Deus pela fidelidade nos dízimos, nas ofertas e também na oferta que é feita para o projeto Neemias. Deus os abençoe grandemente cada um de vocês, mesmo. E é muito bom sentir a resposta da igreja. Por isso que a gente enfatiza aqui, sabe, se o Senhor mover seu coração hoje, durante a semana, pode ter certeza que é porque alguém está orando para que você seja movido a uma contribuição exponencial. E quando eu falo de contribuição exponencial, não é o valor e o volume, porque quando a gente contribui ao Senhor de todo o nosso coração, é uma ação exponencial independentemente do valor. Então nós somos gratos enquanto liderança, enquanto conselho, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus os abençoe grandemente. E eu não tenho dúvida que vocês têm semeado na obra do Senhor. Do Senhor. Também quero dizer aos irmãos que eu vou passar 15 dias estando na Turquia e na Grécia, ministrando a um grupo de irmãos, cerca de 60 irmãos, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E cerca de quase 40 irmãos dessa igreja estarão indo conosco. Gostaria que vocês estivessem orando, fora outros de outros lugares também, que vocês estivessem orando. Enquanto nós estivermos viajando, eu vou estar antenado, filmando tudo, observando, porque mesmo com 6, 7 horas à frente, nós vamos estar junto com os irmãos aqui. Mas no pastoreio vocês podem contar com o pastor Arielsto, com o pastor José Neri e com o pastor Wellington, que estarão na condução, juntamente com todo o colegiado de pastores dessa igreja. E também, na área da administração, podem contar com o presbítero Francis Neto, que é o nosso vice-presidente do conselho, e também com o pastor Arielsto, que é o administrador da nossa igreja. E assim, irmãos, nós vamos avançando. Quando chegar dia 20, vai estar tudo pronto. E se não tiver, tudo bem, não tem problema nenhum não. Mas o dia 3 nós estaremos todos juntos, adorando o Senhor e agradecendo a Deus. Vai ser uma festa, vai ser algo maravilhoso, algo assim extraordinário. Muito bem,
Vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Versículos 25 a 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses, disse Jesus, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de sermos iluminados e na multiforme obra do teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Fala sobre cada um dos teus filhos e tuas filhas, que sejam movidos, ó Deus, pela manifestação poderosa do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, todos aqui, quiçá, sejam tocados não pela palavra do homem, mas pela palavra do Senhor. E nós cremos, Deus, que tu tens propósito aqui hoje. E a nossa oração é que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nós estamos ministrando sobre as parábolas de Jesus. Toda a estação da semeadura tem sido ministrado, tem sido compartilhado com a igreja sobre as parábolas de Jesus, as narrativas de Jesus. E eu creio, irmãos, que Deus tem feito algo precioso. Deus tem tocado em pessoas durante todo esse período, e cerca de 100 pessoas ao longo dessa trajetória, e ainda nós nem chegamos, não é? No musical Paixão pela Vida, que vai ser dia 7 de julho, o início em nome do Senhor Jesus. Deus já está fazendo algo muito especial, pessoas buscando serem discipuladas, conhecendo a Jesus e conhecendo a nova vida em Cristo Jesus, e nós temos visto isso de maneira linda e maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, nós, para a glória de Deus, acreditamos que estaremos recebendo agora, no dia 3 pela manhã, mais ou menos umas 200 pessoas, pastor José Nery,
Mais ou menos umas 200 pessoas. Eu não vi nenhum amém poderoso agora. E já tem gente para novembro também. Então a gente percebe que é Deus fazendo algo especial. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas, e que essas pessoas são levadas ao pleno conhecimento de Jesus. Mas hoje, eu quero falar de uma parábola que também tem toda uma conotação de impacto evangelístico. Mas o que me chama a atenção nessa parábola de hoje é uma profunda exortação que Jesus está dando e ministra ao coração daqueles que vivem uma vida de religiosidade totalmente dissociada de um compromisso com o ser humano. Essa parábola é uma parábola impactante. É impactante porque Jesus está ministrando a um grupo de pessoas. E as pessoas estão ávidas por ouvir Jesus. E elas estão sendo tocadas pelas palavras de Jesus. Mas, no meio daquelas pessoas, em meio aos discípulos, levanta-se um homem que a Bíblia chama de intérprete da lei, um homem que é douto na lei, um escriba, um homem versado na Torá, nos escritos e nos profetas. E a Bíblia diz que este homem faz uma pergunta, que é a pergunta que inquieta qualquer ser humano, quando ele está numa profunda crise a respeito da sua salvação. A pergunta que este homem faz é: mestre, que faremos para herdar a vida eterna? E Jesus, então, interpela-o, perguntando se ele conhece o grande mandamento. É lógico que Jesus está perguntando para o homem que tem conhecimento da lei. Certamente ele conhecia já os 613 ordenanças do Antigo Testamento. Mas esse homem, ele responde de uma maneira contundente. Ele reporta-se a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e em Levítico capítulo 19, versículo 18, e ele então cita esses dois textos como o grande mandamento, e começa dizendo: sim, eu os conheço, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma. E o texto sagrado diz que ele cita agora Levítico capítulo 19, versículo 18: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus diz: verdadeiramente você está falando, você está dizendo corretamente, então faz isto e viverás. Mas havia uma inquietação naquele homem, e o texto diz que ele tentou justificar-se. É lógico que ele queria mais. É lógico que, na verdade, ele tinha o pleno conhecimento a respeito daquilo que estava sendo perguntado a ele. E ele então faz uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que aquele douto na lei fez a Jesus. Esta pergunta, irmãos e irmãs, nós podemos, de maneira sucinta, definir assim, aquilo que está escrito nos versículos anteriores. E o intérprete da lei queria colocar Jesus à prova. Ele tinha um conhecimento cognitivo a respeito da lei, ele sabia o grande mandamento, mas havia uma inquietude na alma dele em relação a quem era o seu próximo. E essa pergunta foi feita porque ele tinha consciência de quem era o seu próximo, na sua perspectiva.
O próximo desse intérprete da lei, na sua análise, era uma pessoa próximo dele mesmo, ou então um companheiro, ou então um judeu, ou mais ainda, um judeu justo e piedoso. Este era o próximo. Fora desse arraial, não havia na mente deste homem sobre a palavra próximo. Não havia uma amplitude do próximo ser um próximo universal, um próximo que transcende a nossa paróquia, a nossa família, um próximo que transcende a nossa capacidade de pensar de que são apenas aqueles que fazem parte do nosso arraial. O próximo, na perspectiva de Jesus, é completamente diferente da perspectiva deste douto na lei. E por causa disso, Jesus então conta uma história. Essa história que Jesus conta, eu não tenho dúvida que foi uma história real. Porque a maneira como Jesus narra essa história é exatamente para envolver aquelas pessoas a uma realidade que eles precisavam despertar, desvendar dos seus olhos sobre a capacidade de transcendermos a perspectiva da nossa religiosidade e olharmos as pessoas, os seres humanos, independentemente da sua raça, independentemente da sua religião, independentemente dos seus elementos comportamentais, olharmos essas pessoas com os olhos de graça e de misericórdia. Por isso Jesus conta essa história. E ele começa dizendo assim, que um homem saiu de Jerusalém em direção a Jericó. O texto diz que ele desce para Jericó. Por quê? Porque Jericó é uma das cidades que nós podemos dizer que está mais abaixo do nível do mar, em todo o mundo. E o texto diz que este homem, ao ir para Jericó, ele é assaltado. Salteadores que provavelmente estão entre as rochas das montanhas da Judéia, percebem claramente o trajeto deste homem, e este homem certamente era possuidor de bens, e esses salteadores então vão sobre este homem, e provavelmente este homem era um judeu, e assaltam, fere-o, deixa-o desnudado, e à beira do caminho. Esta situação deste homem, e o texto diz que ele estava semi-morto. E aí então começa a história de 3 personagens nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro personagem diz que era um sacerdote. Esse sacerdote também, ele sai de Jerusalém. Não tenho dúvida que esse sacerdote ele está saindo do templo. Ele já tinha realizado os rituais cerimoniais, ele já tinha ensinado a Torá às pessoas que estavam ali, ele já tinha feito as ofertas de libação, as ofertas na presença do Senhor para remissão de pecados, à luz das Escrituras do Antigo Testamento. Ele já tinha feito com que um cordeiro sem mácula fosse imolado e o sangue vertido, e então com uma esponja sorvia aquele sangue e aspergia nas cortinas do tabernáculo, simbolizando de que os pecados do povo estavam sendo expiado, purificado, remido. Então esse homem estava em completa intimidade e com suas vestes purificadas. Esse homem então sai de Jerusalém e vai para Jericó. Provavelmente ele morava na região de Jericó. E essa região, no tempo de Jesus, era uma região muito procurada. Era uma região muito bonita. Porque em torno de Jericó estavam os oásis. Então havia muito mercado, havia muito comércio naquele lugar. Havia fluxo de gente que transitava por aquela região.
E esse sacerdote está indo em direção a Jericó, e ele se depara também, e ele avista um homem ferido, semi-morto, jogado no chão, despido, quase no estado de morte. E o texto diz que este homem, esse sacerdote, contempla aquele homem moribundo de longe. E a Bíblia diz que ele passa ao largo. Por que que este homem fez isso? Um dos aspectos claros e evidentes é que esse sacerdote, ele não podia e não poderia se aproximar daquele homem semi-morto, ferido, que estava ali. Porque se ele estivesse morto na concepção dele, ele não podia tocar no cadáver, ou não podia tocar mesmo naquele homem ferido com as suas feridas. Por quê? Porque ele iria se contaminar. E porque ele iria se contaminar, ele teria que passar por um processo de purificação novamente. E aí então este homem olha tudo isso e passa ao largo. Sabe, irmãos queridos, muitas vezes nós nos arvoramos da nossa vida cristã e transformamos muitas vezes a nossa pseudo-santidade numa religiosidade, numa casca, não é? Uma capa, uma moldura de santidade, de tal maneira que a gente se sente pessoas totalmente purificadas, pessoas que não podem se envolver com ninguém que está em estado de impureza aos nossos olhos, e muitas vezes nós passamos ao largo. Quem é o meu próximo? Há muita gente que se reveste de uma santidade, se reveste de uma religiosidade, mas não consegue descer o pedestal e ir ao encontro daquele que vive à margem, no sofrimento e na angústia, ferido de alma, ferido no corpo, ferido na sua moralidade, ferido nas suas angústias mais profundas da alma. Em outras palavras, nós não nos aproximamos dos feridos, nós não temos muitas vezes o desejo de nos aproximar de gente que aos nossos olhos são pecadores indignos. E muitas vezes nós agimos assim. Nós não temos como chegar perto de um homossexual, nós não chegamos perto de uma pessoa que vive no mundo da prostituição. Nós não queremos nos aproximar dos moradores de rua, dos maltrapilhos das ruas, nas vielas e nos caminhos da vida. Nós não queremos nos aproximar das pessoas que vivem atoladas no vício da droga, no vício do álcool, e aí então a gente não quer se envolver com essa gente, a gente não quer se aproximar delas, porque a gente acha que se a gente se aproximar dessa gente, as pessoas vão achar que a gente também está de tal maneira conivente com a situação, e por causa disso é melhor não se contaminar. A gente tem crises na nossa cabeça que às vezes nos impede de agir com graça. A gente chega com o carro num sinal e vê uma criança com a plaquinha levantado, pedindo comida, ou uma senhora com uma criança no colo, e a gente fica pensando assim: se eu der, vai alimentar esse povo continuar aqui. E se eu não der, como é que vai ser? E a gente fica numa crise e a gente não faz absolutamente nada. Que evangelho é esse? Quem é o nosso próximo? Porque esse era o problema. O próximo para aquele intérprete da lei era alguém da sua paróquia, era alguém do seu convívio, era um judeu piedoso. E pasme, quem estava caído, ferido no chão, provavelmente era um judeu.
Então, muitas vezes, nós estamos exatamente como aquele homem que Jesus perguntou para ele se ele conhecia o grande mandamento. Ele disse: sim, eu conheço o grande mandamento. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele sabia isso de cor salteado. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Nós temos o conhecimento, nós entendemos o que Deus está falando conosco, mas nós não praticamos. E se nós não praticamos aquilo que Deus falou na sua palavra de forma empírica, concreta, determinante, então a nossa religião é falsa. A nossa espiritualidade é uma falácia. A nossa santidade é apenas uma casca para projetar nos outros que a gente é santo. Este homem passou ao largo. Esse sacerdote passou ao largo. E muitas vezes nós esquecemos que podemos estar nos identificando com este homem através de alguns atos que nós fazemos. Mas há um segundo personagem. O segundo personagem é um levita. O levita também estava no templo. Provavelmente nesse tempo o levitismo já era um instrumento, ou melhor, eram pessoas, eram homens consagrados à adoração. Eles cantavam salmos, eles cantavam os hinos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. E ele então saiu cantando, salmodiando. Fica imaginando os salmos, ele cantando os salmos de romagem, os salmos de romaria, a procissão, louvando a Deus. Daqui a pouco ele avista de longe um homem ferido, semi-morto. E o que o texto diz? Vendo-o de longe, passou ao largo. Passou ao largo. Não adianta cantar na casa do Senhor. Não adianta fazermos grandes celebrações na casa do Senhor. Não adianta fazermos expressões de louvor e adoração, quando que ao sairmos daqui, ao conversarmos com pessoas, e vermos e formos abordados por esse tipo de pessoas feridas nas ruas, a gente passar ao largo. Essa religião, ela é falsa. Essa religiosidade é uma pretensa possibilidade de projetar no outro que você deve ser um religioso ou que nós somos religiosos, mas na verdade, irmãos, isso é palha. Quem é o seu próximo? Talvez o seu próximo seja a sua família. Mas você já pensou que na sua própria família você esteja enfrentando isso? Um filho envolvido com drogas, uma filha longe de Deus, uma filha totalmente envolvida com situações complicadas. Você já pensou que na sua família um parente, alguém está sofrendo de alcoolismo e tudo mais, e essas pessoas que nós sabemos quem são, e nós convivemos com essas pessoas, nós estamos passando ao largo? Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Mas talvez o próximo seja uma pessoa que luta desesperadamente por uma inquietação na alma de ser alcançado pela graça de Deus, mas ela tem uma luta na sua homossexualidade. O que nós temos feito? Nós temos apenas dito: você sabe por que você está nessa situação? E aí nós abrimos Romanos capítulo 1 e apontamos o dedo para ela dizendo: sabe por que você está nessa situação? Ela sabe que ela está nessa situação. Há um confronto na alma a respeito do que Deus deseja para a vida dessa pessoa.
Mas a grande questão não é colocarmos a pessoa já sabendo onde ela está, é saber dizer para a pessoa: eu estou com você, apesar de todo o seu sofrimento, apesar da sua angústia, apesar da sua luta, eu estou com você. Eu não concordo com o que você faz, eu não concordo com o que você diz, eu não concordo com o seu comportamento, porque à luz da Bíblia, Deus tem o melhor para a sua vida. Mas uma coisa você pode dizer, pode falar, pode contar comigo. Conta comigo, conta comigo. Às vezes nós apontamos o dedo para aqueles flagelados que estão lá fora, quando a nossa família está caída, nossa família está oca, nossa família está passando por crise, por dor, por sofrimento, e nós continuamos sendo sacerdotes levitas desse texto. Mas esse texto apresenta um terceiro personagem. Aparece um samaritano. Irmãos, tinha tudo para Jesus falar um outro personagem, mas Jesus usa exatamente um samaritano. Ele introduz nessa história um samaritano. Já pensou nisso? E mais ainda, o texto chama de bom samaritano. Irmãos, para judeu, bom samaritano é samaritano morto. Porque judeu não se dá com samaritano, e nem samaritano com judeu. Para os judeus, os samaritanos são semi-judeus. Isso por uma questão histórica. Desde o cativeiro, que houve a miscigenação do povo judeu com outros povos, e no retorno, eles tinham que abandonar, romper os seus laços de miscigenação, e muitos não fizeram, e não puderam voltar para Jerusalém, não puderam cultuar no templo do Senhor. Então eles transformaram Samaria no seu reduto, e mais ainda, em Gerezim, o templo do Senhor para eles. Então, irmãos, a briga era feia, e Jesus quebra esses paradigmas todos. Em João capítulo 4 nós encontramos o maior paradigma de quebra de barreiras que Jesus fez para nos ensinar. A Bíblia diz que Jesus encontra numa cidade de Sicá uma mulher, e essa mulher era uma samaritana. Jesus estava cansado, e Jesus tinha toda a possibilidade de não passar por Samaria para ir para Galiléia. Ele podia ir pela região de Decápolis, as 10 cidades. Mas a Bíblia diz que Jesus intencionalmente passa por Samaria. Mas não somente quebra esse preconceito histórico, geográfico, mas ele quebra também um preconceito étnico. Ele conversa com uma samaritana. Ele quebra um preconceito social. Ele fala com a mulher que tem uma história duvidosa. Vai, chama teu marido. Ela diz: Senhor, não tenho. Bem disseste, porque 5 tu já tiveste, e o que tu tens hoje não é teu. Em outras palavras, o que está chamando essa mulher? Mas ele quebra ainda. Ele quebra esse preconceito de que um judeu, um homem, não poderia falar com a mulher. E ele fala com a mulher, e uma mulher samaritana. Por que a gente perdeu no curso da nossa caminhada esse amor, essa paixão por vidas, independentemente das feridas e das dores e do sofrimento das pessoas? O que aconteceu conosco? Parece que quando a gente entra na igreja, a gente transforma a igreja, e a gente acha que igreja, que esse espaço aqui é um espaço de santidade, e fora daqui, a gente
é outra coisa. Só é santo aqui dentro. É santo aqui, na segunda-feira o pau quebra. Tem gente que nem santo consegue ser na comunidade, muitas vezes. Tem gente que já está vindo para cá, já na carne e no osso. Quer que eu conte uma história? Isso aqui é um revelamento. Vou contar um revelamento. Você que saiu com a sua família de casa hoje, não é? Você que assistiu o jogo de futebol hoje e que está meio frustrado, já veio na carne de lá para cá. Você que a sua filha estava com o cabelo assim bem crespado, lindo, maravilhoso, mas precisa dar uma arrumada, e aí vai puxando, vai acertando, e aí, mamãe, fica quieta, puxa o cabelo da menina, arruma não sei o que, coloca lenço e tal. Você que o filho chega e diz, pai, está aqui o meu cadastro, vou colocar, e a coluna está rachada, e você vai lá, arruma e tal, e dá um nó, ainda cego ainda. Você que veio com a sua família, dentro do carro, o ar-condicionado quebrou, você que veio a toda 120 por hora para chegar na igreja, você que o sinal estava amarelo, já entrando no vermelho, e foi atravessando, e o filho disse, pai, isso passou vermelho. Ela disse, que vermelho nada, estava verde ainda. Você que chegou aqui, viu essa fila enorme aí, e aí não entrava, já doido para buzinar. Você saiu do carro, pegou a família, ajeitou certinho a blusa, pegou a Bíblia, você colocou debaixo do braço, pegou na mão da sua mulher, que a semana inteira não pegou, você, aqui, e os filhinhos de escadinha de Jesus, todos eles, e entrou na igreja, e passou por mim, e eu disse para você, como você está, meu irmão? E você disse, na unção, pastor. É você. Você está entendendo? Até onde vai a nossa santidade? Se nós não conseguimos fazer isso, tão somente isso, a pergunta é, será que a gente consegue se envolver com um homossexual? Com uma pessoa, uma mulher com problemas de homossexualidade? Será que a gente consegue falar do amor de Deus para uma prostituta? Para um menino que está na beira do semáforo ali? Para uma mãe desesperada? Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem amado os moradores de rua? Ou nós temos passado ao largo? Mas o texto continua. O samaritano se aproximou daquele homem ferido, semi-morto. E você sabe como ele se aproximou? Ele se aproximou, diz o texto, que ele não viu de longe. Ele chegou perto. Ele não passou ao largo, ele não viu de longe, ele viu de perto, ele se aproximou daquela pessoa, e não somente se aproximou, o texto sagrado diz que ele, além de se aproximar, ele se compadeceu, ou seja, ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele estava interessado no sofrimento e na angústia e na dor daquela pessoa que estava ferida, totalmente jogada na beira do caminho, e o caminho era caminho de morte. Ele não estava preocupado se ele ia se contaminar ou não, se ele ia se sujar ou não, ele estava compadecido.
E esta é a primeira lição para a gente hoje aqui. Temos um coração cheio de compaixão, porque se a gente diz que a gente é, se a gente fala que a gente é, se nós afirmamos a nossa profissão de fé, que nós somos do Senhor Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, reconciliado em Cristo, regenerado do Espírito Santo, os nossos nomes já foram escritos no livro da vida, se Deus imputou em nós o seu Espírito, se o Senhor nos agraciou com a sua graça maravilhosa, se o Senhor arrancou de nós o coração de pedra e colocou um coração de carne sensível, então eu tenho que ter compaixão. Porque se eu não tiver compaixão, eu verdadeiramente não tive uma transformação naquele que olhou para mim, para as minhas feridas, para as minhas dores, para as minhas angústias, para os meus preconceitos, para as minhas dores mais profundas da alma, para as minhas mazelas, para as minhas fragilidades, para os meus sofrimentos, para as minhas dores. Ele olhou por mim e viu isso em mim e se compadeceu, e o seu compadecimento foi algo extraordinário, a sua compaixão foi algo indizível, porque isso deu-se na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele fez isso. Ele olhou para a humanidade que cuspiu nele, que execrou ele, que vilipendiou ele, que disse toda coisa terrível contra ele. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós olhamos para ele e estávamos olhando para ele com um sentimento mesmo de gente que queria ver a sua morte, porque às vezes a gente olha hoje e não consegue ver e tem uma visão anacrônica da história, mas se nós estivéssemos lá olhando para ele, certamente como aqueles homens, aquelas mulheres, nós estaríamos também execrando, mas mesmo assim, ele olhou com graça e misericórdia. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Senhor Deus, não impute a eles essa maldição, mas que essa maldição seja imputada a mim. E ele se fez maldito, ele se fez anátema por causa de mim, por causa de você. Foi compaixão, foi graça, graça sobre graça. Ele foi até o fim, ele foi até o fim, por mim e por você. E é assim que nós devemos ir até o fim, por aqueles que estão sofrendo na sarjeta da história da vida. Ele se compadeceu. Essa compaixão levou a um segundo aspecto que eu reputo ser importante aqui hoje. Levou a uma atitude. A uma atitude. Compaixão leva a ação. Compaixão leva a ação. Simplesmente, ó dó. Estou com dó de fulano. Só isso não serve. Há uma família na nossa igreja sofrendo, passando lutas. Há famílias que estão passando necessidades. Não é à toa que 200, 300, 400 cestas são distribuídas para as famílias da igreja. Eu não estou falando de gente de fora da igreja, é gente da igreja, gente passando necessidade. E eu não posso ter só dó. Eu preciso me importar, eu preciso compadecer-me. Eu preciso entender que compaixão é ação. Eu preciso ir ao encontro do que está sofrendo, que está angustiado, quiçá aqueles que estão além da igreja. Compaixão leva a ação. E a ação deste samaritano, totalmente discriminado, foi algo extraordinário, fenomenal. O texto diz que ele compadeceu e começou a pensar suas feridas. Começou a cuidar das suas feridas. Ele tocou nele. Passou azeite, pegou o vinho para fazer asepsia e cuidou dele, mas não fez só isso. Ele pegou sua montaria, o seu jumento, o seu burro, e colocou em cima, e então saiu andando no trajeto até uma hospedaria. Entrou na hospedaria,
pagou hospedagem, ficou com ele, mas tinha que seguir, e ao seguir ele chama o hospedeiro e diz: olha, cuida dele, aqui está o dinheiro, e se o dinheiro não der, veja quanto vai ser esse custo, que quando eu retornar, eu irei pagar a dívida. Agora pasmem, se a dívida fosse muito grande, e o samaritano não tivesse dinheiro para pagar, o que aconteceria? Sabe o que aconteceria na cultura da época? Aquele samaritano teria que pagar a dívida com a sua própria vida. Ele seria escravo daquele hospedeiro. Isso é que é um despojamento de alma de gente que ama a Deus. Ir ao encontro do outro a ponto de se vender em favor do outro. Não foi isso que Jesus fez? Ele deu a sua própria vida por nós. Nós temos dado a nossa vida, que já foi alcançada pela graça de Deus, em prol do sofredor? Irmãos queridos, eu quero encerrar esta palavra. Como eu disse, esta mensagem, ela tem todo o impacto no nosso coração, porque se alguém ferido aqui, se alguém angustiado, se alguém se sente como esse homem ferido na beira do caminho, eu sei que Deus levanta homens e mulheres como instrumento para passar esse óleo, esse vinho nas suas feridas. Eu sei que Deus pode fazer isso. Mas eu quero encerrar esta mensagem, que é uma mensagem de exortação ao nosso coração, com a conclusão de Jesus. Jesus conclui esta mensagem. E Jesus conclui agora com uma pergunta para o intérprete da lei, para o douto da lei. E qual foi a pergunta que Jesus fez? Observe, por favor, no versículo de número 10, versículo 36. Observe o texto. Quero que você leia esse texto, por favor. Vamos ler juntos? Qual foi a pergunta de Jesus a esse douto na lei? Qual foi a pergunta? Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos... Qual desses três vocês acham, meus irmãos, minhas irmãs, que foi o que demonstrou estar atento e reconhecer quem era o seu próximo? Qual dos três? Qual dos três, irmãos? Qual dos três, irmãos? Qual dos três, irmãos? Qual dos três, irmãos? Você pode usar mais forte? O samaritano ou o que agiu com misericórdia? Quem agiu com misericórdia? Esse samaritano. Agora, pasmem, esse douto na lei, esse intérprete da lei, era um judeu conhecedor da lei. Para você ter uma ideia do nível de descaso com o samaritano, ele nem citou o nome do samaritano. Ele não disse nem, foi o samaritano, foi este que agiu de misericórdia. Quero fazer uma pergunta hoje aqui. Com quem você na sua caminhada tem se identificado ao longo desse tempo? Com o sacerdote? Com o levita? Ou com o samaritano? O que Jesus disse aqui para esse douto na lei é: aquele que agiu de misericórdia, então vá e proceda de igual modo. A palavra para a gente hoje aqui é que a gente vai participar da ceia do Senhor.
E na ceia do Senhor a gente olha para o lado. Você já olhou para o lado de quem está do seu lado mesmo? E se você não conhece, pelo menos você deu uma boa noite para ela? Olha o tanto de pecado que tem aqui. Você perguntou o nome da pessoa, pelo menos o nome? Queridos, que saiamos daqui nessa noite em nome de Jesus, com essa inquietação na nossa alma, que sejamos uma igreja que tenha um coração despojado de pseudo-santidade, pseudo-espiritualidade, que a gente ultrapasse o nosso arraial, a nossa paróquia, e a gente comece a olhar as pessoas, não com uma crítica censurando comportamentos, mas que a gente olhe as pessoas com graça e misericórdia. Dizer às pessoas que nós não concordamos com essas práticas à luz da Bíblia, mas isso tem que ser feito com amor e com graça. Que a gente tem que parar de ficar ironizando e satirizando pessoas, porque talvez estejamos agindo como um levita ou como um sacerdote. Está na hora da gente transcender essa mediocridade religiosa, de fazermos asepsia de pessoas, ou acepção de pessoas, melhor dizendo, de fazermos diferenciação de gente. Nós temos que aprender isso, que o nosso coração saia daqui mais um coração ensinável, e que a gente respeite os outros. Isso não significa que a gente vai abrir mão da nossa fé, isso não significa que a gente vai abrir mão dos nossos pressupostos bíblicos, verdadeiramente bíblicos. Isso significa que quando a gente tem essa percepção, e a gente olhar com graça as pessoas serão constrangidas pelo amor de Deus, e elas serão tão amadas, que elas vão dizer: eu quero conhecer esse Deus que transformou a sua vida, eu quero conhecer esse Deus que tem mudado a sua vida, porque você não abandonou a pessoa. Talvez nós devamos sair daqui hoje dizendo: eu vou até as últimas consequências, por amor a Cristo, a você que está sofrendo, e que você que está passando por lutas, eu vou com você até o fim. Sabe por quê? Porque Jesus foi até o fim por nós. Que Deus abençoe cada um de nós aqui, e que não esqueçamos, nas nossas ações e atitudes, que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus, e meu Deus, não nos permita que não vejamos e que não sejamos pessoas sem observar o próximo, porque o meu próximo universal está espalhado neste mundo, e eu preciso amar todas as pessoas que estão sobre a face dessa terra. Apesar muitas vezes da minha dificuldade, eu preciso amar as pessoas, porque Cristo me amou. E aí então nós podemos entender aquilo que João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos somente de palavras, e nem de línguas, mas de fato e de verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.